Hoje nós vamos falar sobre Deus, tá? Nós vamos começar na doutrina de Deus. E vou fazer uma pergunta e me respondam rápido, tá? Me fala um atributo que vocês acham que Deus tem. Que vocês acreditam que Deus tenha. Quero pelo menos... Plenitude. Plenitude, boa. Misericórdia. Misericórdia, boa. Quero uns 5. Paz, misericórdia, imutabilidade, ira, bondade. Caraca, galera, boa, boa. Beleza, foi. Tranquilo. Como que é? Aquele lá, onipresença. Onipresença, brabo também, brabo. Só os difíceis. Justiça, galera, vocês se empolgaram. Beleza, é isso mesmo, é isso que eu queria. Essa empolgação Santo, que eu queria. Principalmente santo. Santo, isso mesmo, isso mesmo. Uma ótima colocação. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso aí. Gente, então, eu quero começar com uma visão um pouco mais geral, assim, dessa doutrina de Deus, ou a gente fala de teologia própria, que é o nome dessa doutrina, né? Porque a teologia é estudo de Deus, e própria porque a teologia é o estudo de Deus mesmo, sabe? É tipo, realmente o estudo de Deus. Eu queria falar um pouquinho sobre a visão de Calvino, para abrir isso aí para você, sabe? A visão de Calvino, né? Hoje nós que seguimos essa visão, né? E eu vou apresentá-la com imparcialidade, tá? Porque meu objetivo aqui não é doutrinar ninguém. Hoje nós vemos que nós temos a visão que nós não devemos dar ênfase em nenhum dos atributos. Teologia ao quadrado. Muito bom. Gente, então, olha só. Deus é amor e é justiça o mesmo tanto. Ele é soberano, ele é onipotente o mesmo tanto. É tudo o mesmo tanto. Só que na prática, quando a gente pega na prática mesmo, e talvez algum reformado vai me bater por causa disso, se vê isso aqui, na prática mesmo, a gente vê que nas institutas de Calvino, ele aborda muito mais soberania do que as outras. Né? E isso influencia em tudo, na liturgia dele. Liturgia, para quem não sabe, é a organização do culto, tá? Como que vai ser o louvor? Como que vai ser a palavra? Onde que entra o dízimo, né? Ele falava assim, e eu gosto muito quando ele fala isso, deixa eu abrir essa parte do livro aqui especificamente, ele falava que, em primeiro lugar, ninguém pode olhar para si mesmo sem imediatamente voltar os seus pensamentos para a contemplação de Deus. Nosso próprio ser não é nada, senão subsistir no ser único. Ou seja, ele falava assim, você olha para si mesmo, você, no final das contas, você vai acabar olhando para Deus, porque você é feito em imagem e semelhança dele. E você não é nada sem Deus. É isso que ele fala, né? E aí Calvino fez tudo o que podia para honrar a majestade de Deus, e isso influenciou todas as dimensões das suas crenças, valores e práticas. Igual eu falei, isso influenciou toda a construção dele. O louvor de Calvino tinha que ser extremamente cristocêntrico. A liturgia de Calvino tinha que dar tudo glória a Deus, a organização do culto, né? Tinha que ser dado tudo glória a Deus, né? E aí, ele falava muito da onipotência de Deus, do Deus onipotente e mantenedor, né? E o que é mantenedor? Ele continua mantendo dia após dia o universo. Ele mantém o universo funcionando, vamos dizer assim, né? A providência de Deus tem a ver com o contínuo cuidado dele pela criação. Assim, sobre o atributo de Deus, as pessoas acharem que ele é tipo uma porcentagem, tipo, ele é 90% amor, e aí vai diminuindo as outras coisas, 2% de justiça, 0,5% ira. Isso reflete também no que algumas pessoas pensam de Jesus, sabe? Ele era 50% homem, 50% humano. 50% homem, 50% Deus. Então, Jesus ele era completo na sua humanidade e na sua divindade, assim como Deus é 100% amor, 100% justiça, 100% ira, assim por diante. E sabe um pensamento comum que a galera tem que meio que tenta remediar isso aí de achar que ele é tipo 90% amor e 10% o resto? É achar que ele é tipo, ele tem 100 atributos, ele é 1% cada um igualmente. Não, ele é 100% cada um igualmente. Calvino pensava que a soberania de Deus era uma bênção. Porque era um consolo, um encorajamento para nós que somos cristãos, porque indicava que a gente não está entregue ao sabor da maré, a gente não está vivendo para situações, a gente vive para Deus, e Deus está no controle de tudo, Deus é soberano sobre tudo. E aí tem gente que pergunta, se Deus controla tudo, por que alguns são reprobos? Por que alguns são reprovados? Por que alguns vão para o inferno? Se ele controla tudo, ele podia ter salvado todo mundo. E aí, Calvino... Quer responder? Não, calma, eu vou responder. Mas se você quiser adicionar alguma coisa, você pode depois. Eu só não deixo vocês responderem, porque senão a gente vai ficar muito tempo assim,
esperando, sabe? Nessa parada. E aí, tipo assim, é mais fácil adicionar, mas eu não quero que você deixe de falar. Eu quero que você fale. Só deixa eu comentar isso, né? A resposta de Calvino é o seguinte: Deus estabeleceu uma vez, por seu eterno e imutável plano, aqueles que muito antes determinou, de uma vez por todas, receber na salvação. E aqueles a quem, por outro lado, ele devotaria à destruição. Portanto, aqueles a quem ele ignora, condena. Isto ele faz por nenhuma outra razão, senão pelo desejo de excluí-los da herança que predestina aos seus próprios filhos. E o próprio Calvino comenta depois: o decreto é de fato horrível, eu confesso. O próprio Calvino entende o quanto que assusta a gente essa visão de que Deus salvou alguns e deixou outros abandonados, vamos dizer assim. Só que a afirmação dele era que ele considerava que a soberania de Deus e os propósitos deles não, Deus me livre, e o propósito dele eram muito além do que a gente pode entender. Uma coisa que parece tão horrível para nós, se a gente conseguir entender, vai fazer total sentido, sabe? Ele afirmava isso. E eu adiciono alguma coisa, que quem achou isso horrível, lê um pouquinho de Romanos 9. Romanos 9 fala disso. Tem mais de uma interpretação, mas é preciso entender que é bíblico também, entendem? Não é uma coisa que ele tirou do nada. É uma coisa que é bíblica. Assim como o arminianismo também é bíblico. Só que uma, para mim, reflete melhor do que a outra verdade bíblica. E se vocês discordaram, não tem problema. Entende? Os dois são bíblicos. Só que um talvez seja mais certo do que o outro, né? Depende de você. E não é só os dois que existem, não. Existe luteranismo, molinismo, um tanto de coisa. Nós vamos falar mais pra frente sobre eles, tá? Então, em razão da finitude humana, gente, da nossa limitação por causa do pecado, é um alívio saber que quem salva a pessoa é Deus. Porque se depender de nós estamos ferrados. Porque a gente não tem potencial nenhum para conseguir a salvação. Logo no início de Efésios fala sobre os eleitos. Sim, a doutrina da eleição tem muito a ver com Efésios, Romanos, são baseados muito nisso, tá? Né? E a gente tem hoje um entendimento muito errado da doutrina da reprovação. A gente acha que Deus predestinou para um céu ou para o inferno. Não. Sim e não. Deus predestinou um para o céu. Deus pegou lá como se tivesse uma linha e ele falava assim, esse aqui é meu, e pegado para ele. Beleza. Mas os do inferno, ele não falou, não. Aí ele pega e bota no inferno? Não. Ele só deixou seguir. Ele entrega aos paixões, isso está lá em Romanos explícito também. Ele entregou as próprias paixões. Ele deixa eles como escravos dos desejos. Não é que Deus manda os outros para o inferno. Ele só não interfere no processo natural. Graças a Deus não depende de nós, gente. E desde o início das Institutas, né, Calvino fala que Deus não revelou tudo para nós. Não revelou todas as suas características, não revelou absolutamente tudo para nós. A justiça e a ira de Deus se manifestam em deixar os ímpios seguirem seu caminho. A misericórdia e graça justamente interferir no destino que já era nosso. Véi, leiam esse comentário da Duda aí. É exatamente isso. Então, quando a galera pergunta, mas então se Deus é soberano e predestinou tudo, então ele predestinou o pecado também, não é não? Se tudo está debaixo da soberania dele, se ele predestinou tudo, então tá tudo, então é pecado, então o pecado também ele fez. E aí Calvino responde com: de fato, a essência disso é incompreensível. A divindade escapa da nossa compreensão humana, mas sobre suas obras individuais ele gravou marcas inconfundíveis de sua glória, tão claras e tão proeminentes, que mesmo iletrado e estúpido não consegue advogar de desculpas da ignorância. Então o que ele fala aqui, basicamente traduzindo, é que para nós é incompreensível o plano total de Deus, entender esse paradoxo, né? Dele ter... ele predestinou tudo, mas o pecado não tem nada a ver com ele. Isso é paradoxal para nós. A gente vai falar um pouco depois mais sobre isso, né? Mas é muito incompreensível para nós. E ao mesmo tempo, ele deixou gravado tão fundo em nós, igual o cristianismo por simples fala, uma compreensão de que existe um Deus que nem o cara mais ignorante do mundo vai conseguir falar assim, que não sabia, que não entendia. Nada obstante, ele deixou claro que as pessoas devem refrear a curiosidade. Gente, ele fala aqui, ó, se alguém despreocupa, assim, confiante demais que vai entender, entra nesse espaço aí de tentar entender tudo, ele não vai ter êxito nenhum em satisfazer a própria curiosidade. Ele vai entrar num labirinto em que ele não vai sair, não vai conseguir sair, ele vai ficar doido, vai ficar maluco.
né? Então, Calvino falava, gente, descansa na soberania de Deus. Não tenta entender, tem coisa que não precisa. Entenda o que está na Bíblia. Explore a Bíblia o máximo que der. Mas o que não fala aqui, não perca seu tempo. E é por isso que eu, né, professo essa visão, esse óculos de ver o mundo, né? Essa chave hermenêutica, esse jeito de interpretar a Bíblia. Porque para mim, Calvino é o que mais tem essa essência de entender a Bíblia completamente, sem ficar focando em pormenores. Entende? Ele fala, Deus é soberano, igual fala na Bíblia. Pronto. Né? Não que as outras não falem, gente, mas é porque, igual eu falei, para mim, o que melhor traduz isso é Calvino. Então, refrene sua curiosidade. E agora a gente entra em Deus, né, mesmo, né, a teologia própria, que é um desdobramento disso tudo que Calvino disse. Tá? A gente tem dois tipos de atributos, gente. Os atributos revelados e os atributos escondidos. Atributos não partilhados conosco, que são comunicáveis e outros incomunicáveis, que são que nós partilhamos com eles, como por exemplo a sabedoria, que Deus nos dá sabedoria também, apesar dele ser infinitamente maior, nós também somos um pouco sábios, podemos ser nele, né, um pouco sábios, e outros que é incomunicável, por exemplo a onipresença. Como é que a gente entende isso? Não dá para entender isso. Então a gente simplesmente é pouco revelado para nós, né? E aí, como que a gente sabe que Deus existe? Como que a gente sabe que Deus existe? A gente tem uma intuição íntima, igual Calvino fala, né? Nós temos essa intuição de que ele existe. Nós temos evidências bíblicas, tá? Sobre essa intuição íntima, fala muito sobre Romanos também, tá? Que todas as pessoas têm seu âmago, lá no fundo do seu ser, uma intuição íntima e profunda, né? Paulo, em Romanos 1:21, fala que até os gentios conheciam a Deus, mas não o honraram como Deus. Romanos 1:21, né? Existem pessoas que negam isso, que é o tolo, lá de Salmos 14:1, que diz em seu coração que não há Deus. Mas ele é tolo, porque ele nega uma verdade que ele mesmo consegue perceber. Na vida do cristão, né, essa intuição íntima, ela se aperfeiçoa. Essa abstrata visão, ela se torna mais, como é que eu falo? Mais palpável com a Bíblia e com o testemunho do Espírito Santo. Porque, por exemplo, em Romanos também, capítulo 8, versículo 16, Paulo diz que o Espírito Santo testemunha ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. O Espírito Santo de Deus que abriga em nós diz que nós somos filhos de Deus, né? Acreditando nas evidências das Escrituras e da natureza. Gente, todas as passagens da Bíblia pressupõem que Deus existe. Cada palavra da Bíblia pressupõe que Deus existe. Tá? A gente vê no primeiro versículo de Gênesis, no primeiro versículo da Bíblia, no princípio Deus criou os céus e a terra. Habitavas dentro de mim, lá eu fora procurar. E eu lá fora procurar. Nó. Enfim, arrepiei. No princípio Deus criou os céus e a terra. Olha só, a própria Bíblia, né, fala. E a natureza, gente. O que Tomás de Aquino chamava de grau de perfeição. Gente, sério, vocês estudam lá em ciências os átomos, pequenininho, e tudo que eles fazem, que se tornam moléculas, que se tornam células, tecidos, órgãos. O grau de perfeição, gente, o tanto que as coisas são perfeitas, em uma escala tão pequena e que vão crescendo. Olha o nível de detalhe, não tem como isso vir do nada. Não tem como essas pequenas coisas virem do nada. Isso tem que vir de alguém que é infinitamente inteligente e sábio para poder construir as coisas. Depois de a gente saber, de a gente entender quais as provas da existência de Deus, nós entramos na... Agora, atenção para a palavra difícil. Cognoscibilidade de Deus. Eu vou mudar essa palavra para conhecibilidade. Tá errado? Tá. Mas eu vou usar conhecibilidade, que é mais fácil de falar. O tanto que Deus é conhecível. Né? Primeira coisa que a gente tem que entender, nós nunca vamos entender Deus completamente. Nós somos limitados, gente. E quando a gente fala de um Deus incompreensível, nós não falamos que ele não tem como ser compreendido, né? Ele
ele é capaz de ser compreendido. Ele é capaz, né? A própria Bíblia nos ajuda a compreender, né? Mas é naquele significado que Salmo 147 diz para nós: grande é o nosso soberano e tremendo é o seu poder. É impossível medir o seu conhecimento. Ou como Paulo afirma em Romanos: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Ou até arrepio com esse trem. Véi, isso aí é doxologia. Doxologia, eu expliquei, acho que no nosso último encontro eu expliquei o que é doxologia, mas doxologia é adorar. Doxologia é adoração, tá? Escutem, ouçam, apreciem Doxologia Primitiva do Marco Teles. É um disco muito bom, só desses louvores. Aí tem Romanos 11 lá, muito lindo, sabe? Né? E doxologia é o ápice da teologia. Porque a teologia, gente, ela deve nos fazer louvar a Deus no fim das contas. A teologia a gente deve estudar tanto a Deus e no final dizer glória a Deus por ele ser dessa forma. Eu falei isso no nosso primeiro encontro. Eu vou passar no grupo depois, Fabi, o link da música. Não é pra ouvir agora, não. A gente não consegue entender Deus completamente. Não entender Deus de uma forma abrangente. Mas a gente consegue entender de uma forma verdadeira. Tudo que a Bíblia fala de Deus, ou no caso que Deus fala de si mesmo na Bíblia, é verdade. Deus é amor, Deus é luz, Deus é espírito, Deus é justo. Tá? Dois estão em 1 João 4:8, 1 João 1:5, João 4:24, o Evangelho de João, e Romanos 3:26, né? A gente sabe disso tudo. Eu não tô no grupo, Pedro. Desculpa, perdão, eu vou mandar depois pra você. Perdão, eu vou mandar. Foi sem querer. Era só ter me lembrado sem me xingar. Nunca poderemos saber nenhum dos atributos de Deus de forma completa ou abrangente. A gente pode entender quem Deus é de uma forma verdadeira, mas a gente nunca vai entender completamente os atributos. É igual eu falei, gente. A gente é limitado, tá? Quando João fala que Deus é amor, isso não quer dizer que a gente vai entender todo o amor de Deus. Ou quando ele fala que Deus é amor e Romanos fala que Deus é justo, que a gente vai entender como é que esses dois se relacionam completamente. Não, mas a gente vai entender como é que eles se relacionam na medida que é revelado para nós, né? E é o próprio Deus que fala isso para nós na Escritura, né? E nós conhecemos a Deus. Nós conhecemos ao próprio Deus, como Paulo diz lá, que o Espírito testifica isso. Nós conhecemos a Deus. Sabe por quê? Porque eu posso muito bem saber um tanto de fatos, igual a gente vai estudar aqui, né, sobre as várias características, eu posso saber um tanto de características sobre o presidente da República. Eu posso saber várias coisas sobre o Bolsonaro, mas não quer dizer que eu conheço ele. Mas eu conheço de verdade Deus. Seria mais apropriado dizer que eu não sei, que eu conheço fatos, que eu sei fatos sobre o presidente, não que eu conheço, mas com Deus não. Com Deus nós temos um relacionamento pessoal. Várias passagens falam sobre conhecermos a Deus. Não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza, mas quem se gloriar, se glorie nisso, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor, e ajo com lealdade, com justiça e retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que eu agrado, declara o Senhor. Em Jeremias 9, 23-24. É Deus falando, não se glorie de nada não, se for para se glorie de me conhecer. É Deus falando, você me conhece. Nós temos um relacionamento pessoal. E lá no Novo Testamento, Paulo reafirma isso, falando que o Espírito de Deus abriga na gente. Né? O próprio João mesmo fala, né? Filhinhos, eu escrevi porque vocês conhecem o Pai. Conhecem. Tem intimidade, tem um relacionamento, tem uma conversa, um desenvolvimento. Né? E aí agora a gente entra nos atributos em si. Né? E vocês lembram que eu falei sobre atributo comunicável e incomunicável, revelado e escondido? Né? Isso é só uma das milhares de formas de dividir os atributos de Deus. Porque, gente, são muitos. E é difícil a gente sistematizar essas coisas, né? É a forma que nós vamos usar hoje, mas tem várias outras, né? Deixa eu ver se ele cita algum outro. Acho que não. Não nesse aqui, ele deve citar na expandida, mas eu não vou nem entrar nisso, nem precisa, né? Então,
É difícil porque Deus é infinito, então é difícil a gente sistematizar essas coisas, né? Mas apesar disso, tem um método útil, que é dessas conhecidas e não conhecidas. Mas apesar de útil, é imperfeito, é um método imperfeito, porque não consegue compreender completamente a essência de cada atributo. É impossível. Vamos começar os atributos comunicáveis. Gente, e eu vou reafirmar agora o que é um atributo comunicável, tá? E de novo, eu vou afirmar sobre doxologia. Salmos é um livro de doxologia e de oração. É um livro que fala sobre adoração a Deus e sobre orações, sobre pedidos, sobre pessoas que recorreram a Deus. E a importância do livro de Salmos é esse. Salmos apresenta milhares de características de Deus, porque adorar a Deus é conhecê-lo. Chutando a música aqui, sei lá, é totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso pra mim. Olha a forma que você está consagrando Deus e glorificando Ele de alguma forma, sabe? E dizendo características que são dele. Adorar a Deus, dizer que tudo que é bom tá nele, é entender um pouco melhor, ter uma dimensão um pouco maior. Foi muito bonitinho que a Camila e a Maria começaram a fazer assim, ó, na hora que eu citei a música assim, ó, foi lindo. A gente entra nesses atributos incomunicáveis. Quero primeiro dar um resumão para quem estiver anotando aí, dar um resumo aí do que é atributo incomunicável. Gente, atributo incomunicável é aquilo que nós não conseguimos entender melhor, entender direito, tá? Os atributos que Deus não partilha conosco, não comunica. Ele menciona nas escrituras, mas nós não conseguimos entender, porque nós somos limitados para entender isso. Ou porque nós não temos isso em nós conseguimos até entender. Por exemplo, o primeiro é a independência, nós conseguimos até entender, tá? Mas nós não conseguimos ter a total dimensão disso, sabe? De nenhum nós conseguimos, mas nós não temos nenhuma, porque nós dependemos totalmente dele. E a primeira é a independência de Deus, gente. E aí, independência de Deus é basicamente afirmar que Deus não precisa de nós. Deus não precisa da criação para nada, né? A existência autônoma de Deus é chamada assim, né? Ou da aceidade, tá? Não precisa lembrar desses nomes assim, não, né? Pode lembrar só de independência. E aí, em Atos 17, por exemplo, é afirmado isso. Lucas afirma isso. O Senhor, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, é o Senhor do céu e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo. Atos 17, 24 e 25. Ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, fôlego e as demais coisas. Deus não precisa da humanidade, mas nós não somos, gente, nós não somos indiferentes, tá? Eu gosto muito da ideia da pericorese, que é o quê? Que é, numa linguagem um pouco poética, que é a dança de profunda devoção e amor um ao outro dos três membros da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, se amando profundamente e um transbordar desse amor é o que os faz nos criar. Não porque precisavam da gente. Não porque eles precisavam de companhia. Tem gente que fala assim, Deus estava sozinho. Não, Deus estava perfeitamente feliz em si mesmo. Perfeitamente feliz. Mas ele nos cria para poder louvá-lo, para poder receber o amor dele e amá-lo de volta. É para isso que serve a criação. Deus já é completamente suficiente. Nós não somos indiferentes, mas Deus não precisa de nós. Deus não precisa da gente, mas nós dependemos dele para tudo. E o que a gente pode fazer de volta é glorificá-lo, porque ele é digno dessa glória. Em João 17,5, Jesus ora, e agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Jesus falando, olha só, eu tinha essa glória com o Senhor antes que o mundo existisse. Houve amor e comunicação entre o Pai e o Filho antes da criação. E antes dessa criação não tinha carência não, gente. Nessa comunhão não tinha carência, não tinha insuficiência não. Somente Deus existe em virtude da sua própria natureza. Salmos 92. Antes de nascerem os montes, de criares a terra, o mundo de eternidade a eternidade, de tu és Deus. A diferença entre Deus e nós é muito maior do que de uma chama de uma vela, do que de uma faísquinha que sai de uma fogueira para o sol, em toda aquela massa enorme.
Exatamente. Deus cria tudo e diz que tudo é muito bom. O homem, ao ser feito, não diz que Deus é bom. Não houve essa comunicação de criatura para o Criador. O ser divino é diferente de tudo que a gente consegue falar. E a reflexão dessa doutrina, gente, é simplesmente que nós temos que dar glória com alegria a Deus, porque Ele é. Nós precisamos dele para tudo e Ele não precisa de nós para nada. É por isso que nós devemos glorificar Ele. Porque Ele não precisa, então Ele não teria obrigação de nos manter. Mas Ele nos ama tanto que Ele decidiu nos criar para partilhar desse amor. Não porque precisava, mas porque Ele quis. Isso é lindo, né? Em Isaías 43:7, Deus mesmo fala: todo o que é chamado pelo meu nome, a quem criei para minha glória, a quem formei e fiz. Ele falando todo aquele, né? E nós somos aptos para trazer alegria para Deus. Sofonias 3:17 fala: o Senhor se regozijará em você, com seu amor a renovará. Ele se regozijará em você com brados de alegria. Deus se alegra quando nós buscamos viver para Ele. Próxima, imutabilidade. Deus é imutável em seu ser, ou seja, Deus não fica menos ou mais perfeito com o tempo, porque Ele já é perfeito o máximo que é possível, tá? Ele é imutável em sua perfeição, em seus propósitos e promessas. Deus age e sente emoções de forma diferente ao reagir a situações diferentes. Esse atributo também é chamado de inalterabilidade. A Escritura afirma isso, né? Malaquias 3:6, de fato, eu, o Senhor, não mudo. E por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Falando sobre o castigo que Israel merecia. Mas como Deus havia prometido para eles que não iria fazer, Ele não faz, porque Ele não muda. Né? A partir delas, podemos concluir que Deus é imutável, pelo menos no que diz respeito ao seu ser e às suas perfeições. Então, a partir dessa frase, a gente pode ver, ó, Deus é perfeito para sempre, Ele não muda seu ser, Ele usa todos os aspectos do caráter. Quando fala suas perfeições, é os aspectos do caráter de Deus. O seu caráter não muda, é totalmente perfeito. E Deus também não muda seus propósitos. Em Salmos 33:11, mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações. Quando Deus determina que Ele vai fazer alguma coisa, esse propósito imutável vai ser alcançado, porque é determinado por Ele. Tá? E aí a gente entra na parte complicada, né? A questão da impassibilidade. Antigamente, era comum na teologia acreditarem que Deus não tinha sentimentos. Era comum acreditar que Deus não tinha sentimentos. Gruden nega isso. Eu também nego isso. Eu acho que a teologia hoje, uma parte boa dela, já contesta essa impassibilidade. Porque a Bíblia fala várias vezes que Deus se alegra, que Deus sente emoções. Mas com certeza não são emoções pecaminosas. Não são paixões pecaminosas. Mas sim paixões santas. Emoções santas. Desejos santos. Porque emoção não é pecado, gente. Se Deus não sentisse emoção, para mim, fazendo um pequeno silogismo, é afirmar que as emoções são fruto do pecado. E não. Um amor verdadeiro não é fruto do pecado. Pelo contrário. Sabe? Então Deus não é impassível. Né? Deus não é impassível, né? Não. Passível, paixões. Ele tem paixões. Né? E aí entra na parte complicada. Será que Deus muda de ideia? E aí eu lembro que a gente falou sobre Jonas. Ele falou que destruiu Nínive, não destruiu, não sei o que. Blá, blá. Véi, olha só, tá. Esses exemplos devem todos ser entendidos como expressões verdadeiras daquela atitude presente de Deus. Ou seja, Deus tinha a intenção, naquele momento, de destruir Nínive. Ok? A intenção de Deus, por quê? Porque Ele odeia o pecado, Ele é santo. E a ira dele ia cair sobre Nínive. Mas quando a situação muda, quando os habitantes de Nínive se arrependem, Deus também pode reagir de forma diferente. Isso não fere o quem Deus é. Vou trazer para um contexto micro, tá? Você no mesmo dia, você na mesmo minuto, tá? Pode ficar triste com alguém.
porque alguém errou com você. Aí depois a pessoa te pede perdão, aí você perdoa. Você mudou de pessoa? Você virou outra pessoa por causa disso? Não, mas você perdoou, não é? Eu confesso que está subentendido na parte de Nínive. Está subentendido, né? Mas se não tivesse nenhuma vontade de perdão, ele não tinha enviado Jonas. Não tem como. Assim, não faz sentido. Seria destruído de qualquer jeito. Para que ele ia enviar Jonas? Ele não ia enviar se não tivesse subentendido. Então, o simples fato dele enviar Jonas quer dizer que tinha a intenção de perdoá-los, se eles se arrependessem, tá? Vamos lá. Deus é infinito e pessoal ao mesmo tempo. Deus é infinito e pessoal ao mesmo tempo. Gente, ele ser infinito quer dizer que ele não tem limitações. Ele ser infinito quer dizer que ele não é limitado por nada. Mas, justamente por ele ser infinito, ele pode ser relacional. Justamente por ele não ser limitado por nada, ele pode conversar com a gente. Né? Com exceção da religião verdadeira, da Bíblia, nenhum sistema religioso tem um Deus tão infinito e pessoal. Vou dar um exemplo. Mitologia greco-romana. Os deuses eram pessoais. Eles interagiam com os mortais. Mas eles não eram infinitos. O deísmo retrata um Deus que é infinito, mas que está afastado da gente. O deísmo é a visão que Deus cria todo mundo e vai embora e abandona. Deus nos abandonou. O panteísmo sustenta que Deus é infinito, que Deus é a criação, a própria criação é Deus, que Deus é a própria criação. Já que pensa que todo o universo é Deus. Mas esse Deus não pode se relacionar com a gente, porque uma árvore não fala com a gente. Né? Boa parte dessas objeções ao cristianismo é tentar negar ou que Deus é infinito ou que Deus é relacional. Boa parte das objeções tenta negar uma dessas duas coisas. A importância da imutabilidade de Deus. Gente, se a gente pudesse parar para pensar por um momento a importância disso. Porque olha só, Deus é perfeito. Se ele mudar, seria para pior, porque ele já está no máximo que é bom possível. Ele ia mudar para pior. Você vai querer que Deus muda para pior? Eu não quero que Deus mude para pior, não. Em nome de Jesus, pelo amor de Deus, não. Entendeu? Pronto. Acabamos. É basicamente isso. Não tem muito como delongar. Se Deus mudar, nós estamos ferrados. Se Deus ficar menos perfeito, nós estamos ferrados. Não tem como ele ficar mais perfeito. Que se ele ficar mais perfeito, quer dizer que ele não era perfeito antes. E aí a gente entra num bololô do cara, porque ele falou que é perfeito, então ele é mentiroso? Como é que é estranho? Não. Enfim. Continuemos. Eternidade. Deus, o terceiro aspecto. Deus não tem princípio e não tem fim. Ele não tem uma sucessão de movimentos. Deus é eterno. Né? Ele vê o tempo todo de forma igual. E isso vai dar um bolo na cabeça. Né? Nós, humanos, somos limitados pelo tempo. Mas Deus não. Deus não é limitado pelo tempo. Deus é eterno pelo próprio ser. Salmos 92. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade tu és Deus. Eu sou o que era, o que é e o que há de vir. O Todo-Poderoso. Apocalipse 1:8 e 4:8. Né? Fala sobre isso. Deus nunca começou a existir, ele sempre existiu. Uma vez me perguntaram, o Alfa e o Ômega, isso mesmo. Uma vez me perguntaram, como é que eu explico para Deus, para alguém que não acredita em Deus, que Deus nunca nasceu? Eu falo, simples. Para você nascer, você tem que ser sucessão de eventos, tem que ter tempo, uma linha do tempo. E Deus não está limitado pelo tempo. Deus simplesmente existe. Não tem como você estabelecer um ponto inicial se não tem tempo. Se não existe uma linha, simplesmente não dá. É paradoxal, gente, é complicado para a gente entender. Mas é a afirmação mais simples que a gente consegue dar. Deus sempre existiu porque ele existia antes do tempo, porque foi ele que criou o tempo. O estudo da física, gente, fala que não tem como ter matéria, né? Que, tipo assim, a matéria, o tempo e o espaço tem que acontecer juntos. Não tem como ter matéria sem espaço, não tem como ter espaço sem tempo. Por isso, antes de Deus criar tudo, não tinha tempo. Tá? Isso é física. Deus vê todo o tempo com o mesmo realismo. Lá em Salmos 90, versículo 4, fala assim, de fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. E 2 Pedro 3:8, fala assim, para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Gente, olha só, então basicamente é o seguinte, 1000 anos não é literal, né? Não é 1000 anos literal, para dar um exemplo gigante de tempo. Para Deus,
É como se toda a eternidade durasse um segundo, mas é como se cada pequeno segundo do tempo durasse a eternidade. Aí você fica assim, peraí que deu parafuso. É por isso que é incomunicável, porque dá parafuso. É por isso que é incomunicável. Não tem como eu ficar explicando isso, porque nem eu consigo entender completamente. Não dá. Ó, eu sou e ele não só conhece o passado, o que passou, como ele conhece o futuro. Eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum outro como eu. Desde o início eu faço conhecido o fim. Desde tempos remortos o que ainda virá. Digo, meu propósito ficará de fé e farei tudo que me agrada. Isaías 49, 9 a 10, né? Se a gente for fazer uma lista de quantas vezes Deus revela o futuro, nós somos ferrados. Porque é assim que Deus mostra que ele é o Deus verdadeiro. Porque falar o passado é muito fácil. Mas falar o futuro é só o Deus verdadeiro que iria conseguir. É assim que ele mostra, por meio dessas profecias. Você quer um exemplo que Deus sabe o futuro? Vai ler qualquer livro dos profetas, à vontade. Daniel é um ótimo exemplo. Daniel, o bizarro de Daniel é isso. A galera não consegue explicar até hoje. Daniel profetiza com exatidão o Império Romano, o Império Grego, só que foi tipo assim 200 anos antes, sabe? Do Império Grego rolar. Então, tipo assim, do Império Grego, Império Macedão, né? Alexandre o Grande. Só que Deus está alheio ao tempo. O tempo não limita ele, só que Deus age no tempo. Você quer um exemplo que Deus age no tempo? Ele enviou o filho dele há 2000 anos atrás. Pronto. Deus age no tempo. Deus não é limitado pelo tempo, gente. E ele não é limitado por não ser limitado. Não faz sentido. Ele simplesmente não é limitado por nada. Então, não entenda, aceite. Próximo rolê, nós vamos falar da Trindade. Não entenda, aceite. Só aceita. Aceita que dói menos. Né? Toda a Bíblia, gente, é o registro de como Deus age no tempo. Mas ele não é limitado pelo tempo. Onipresença, aí ó, falta só mais dois. Só mais dois que dá parafuso. Depois fica mais fácil. Depois só tem mais um. Não, falta três. Só que um, teoricamente, é comunicável, né? Vai entender. Onipresença. Nossa, esse onipresença é difícil, tá, gente? Onipresença é que Deus é ilimitado, tanto no tempo quanto no espaço. Deus está presente em todo lugar. Jeremias 23, 23, 24 fala assim, ó. Não sou eu aquele que enche os céus e a terra? Pergunta o Senhor. Davi, no Salmo 139, fala, para onde eu posso escapar do teu espírito? Para onde eu posso fugir da sua presença? Se eu subo aos céus, lá está. Se eu fizer minha cama lá no Sheol, você está. Se eu subir com asas da alvorada e morar lá no fundo do mar, você está. Você está em todo lugar. E aí, o bizarro é que a galera começa a entender o seguinte, ó. Então Deus é gigantão. Deus é, tipo assim, o pé dele tá lá, o pé dele tá aqui. Não, Deus está inteiramente presente em cada milímetro cúbico que existe. Deus está inteiramente presente. Né? E ele também não é vários serezinhos pequenininhos, não. Não, Deus não é limitado pelo espaço, gente. Né? Lá em 1 Reis 8:27, mas será possível que Deus habite na terra? Os céus, mesmo os mais altos céus, não podem conter-te. Muito menos esse tempo que construir. Salomão fala isso, né? A gente não deve pensar como se Deus fosse um ser extremamente grande, tá? O panteísta, gente, como eu falei, é o que acredita que Deus e a natureza são um só, que Deus é a própria criação, tá? E a gente pode tentar explicar isso numa analogia que ela não é perfeita, mas ela ajuda, que é a esponja e a água. Quando você vai lá e puxa a esponja, e bota a esponja na água lá, e tira, a esponja absorve a água, em cada parte da esponja tem água. A água está em cada parte da esponja, mas a água e a esponja são duas coisas diferentes. Deus pode estar presente para punir, sustentar ou abençoar. Agora essa é complicada. Gente, Deus, às vezes, está presente para abençoar, né? Salmo 16:11, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à sua direita, eterno prazer à sua direita, tá? E às vezes Deus está presente simplesmente para sustentar.
Para sustentar. Por exemplo, Colossenses 1,17, em outra doxologia de Paulo, fala assim: ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Em Hebreus 1,3 fala que Deus sustenta o universo pela palavra poderosa dele. Então, olha só, Deus sustenta. Às vezes a presença de Deus é simplesmente para sustentar. Porque se ele estiver longe de algum lugar, aquilo não tem como existir, sabe? E algumas vezes Deus está presente para punir. Tá? Amós retrata em Amós 9:1-4. Ninguém fugirá, ninguém escapará. Ainda que escavem até as profundezas dali, a minha mão vai tirá-los. Se subirem até os céus, eu farei descer. Mesmo que se escondam no topo do Carmelo, lá os caçarei e os prenderei. Ainda que se escondam de mim no fundo do mar, ali ordenarei à serpente que os morda. Mesmo que sejam levados ao exílio por seus inimigos, ali ordenarei que a espada os mate. Vou vigiá-los para lhes fazer o mal, não o bem. Ou seja, é Deus falando assim, ó, se vocês for, eu caço vocês onde é que vocês forem. Onde é que vocês não vão escapar de mim. É assim que ele está falando. Então Deus às vezes está presente para punir. E aí que chega a pergunta, mas Deus está no inferno? Aí a galera, nossa, não pode falar disso, não sei o quê, blá, 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 blá. E aí a gente tem duas visões sobre isso, assim, no geral, assim, que englobam as dois tipos de visão. Primeiro tipo é o que os pais da igreja acreditavam, que era o privatio boni, que traduzindo é a privação completa da presença de Deus, do bem. Os pais da igreja, gente, não era qualquer um, não. Os pais da igreja acreditavam que Deus poderia até estar presente no inferno para sustentar, mas ninguém sentiria a presença, e esse que é o castigo final. É não sentir a presença de Deus. Outra visão é que Deus é quem vai castigar os outros no inferno. Que Deus vai estar lá e é que Deus que vai castigar. Algumas palavras de Jesus, inclusive lá em Lucas, mostra isso, uma parábola que ele fala sobre açoitadas. Tá? E várias outras passagens bíblicas falam sobre isso, que Deus é quem vai castigar os outros. Porque é ilógico, como cristãos, nós sabemos que não é Satanás que vai castigar os outros no inferno. O inferno é prisão de Satanás, né? Se não é Satanás e não é nós, só tem um que pode fazer isso aí, né? Mas, enfim, é assim que eles creem, né? Eu não vou falar a minha visão. O que eu vou falar é que Deus existem visões que Deus está presente ou para suster ou para punir no inferno, tá? Alguma expressão que às vezes é usada na Bíblia, né? É que Deus está longe. Né? Deus está longe, por exemplo. As maldades separam vocês do seu Deus. Provérbios 15:29, Isaías 52:2. E Provérbios 15:29 fala: o Senhor está longe dos ímpios, mas ouve a oração dos justos. Longe quer dizer que ele não está presente para abençoar. Não que ele não esteja presente. Não tem como Deus não estar presente, né? Ele vai estar presente ou para punir ou para sustentar. E último, incomunicável, é unidade. Quando as escrituras falam sobre os atributos de Deus, nunca destacam um atributo como mais importante do que os outros. Existe um pressuposto de que cada atributo é completamente verdadeiro sobre Deus, e tão verdadeiro quanto a todo o caráter. Por exemplo, falar que que Deus é luz e que Deus é amor, não tem uma sugestão que é 15%, aquilo que a gente falou no começo, não é 15% luz, 15% amor. Não, é 100% luz e 100% amor. E esses são únicos. Aqui eu queria dar um exemplo bacana para a gente entender um trem que às vezes não entra na nossa cabeça. Deus é ira, justiça e amor o mesmo tanto. Mesmo quando ele jogou quando ele destruiu Sodoma e Gomorra, ele era amor. Mesmo naquele momento ele era puro amor, tá? Por isso que é inconcebível para nós, porque para nós, nossa natureza pecaminosa não consegue fazer a gente aplicar uma ira santa. Nossa ira vai ser sempre vingativa, no sentido de pagar o mal com o mal. Mas Deus não faz isso, tá? Entramos nos comunicáveis. Agora fica mais fácil pra gente, tá? Isso não entra na matemática porque matemática não é de Deus. Tá bom, é verdade. Tô brincando. Paz aos engenheiros, aos de exatas aí, mas matemática é paia. Enfim, vamos lá. Atributos comunicáveis. A gente tem alguns atributos específicos aqui, né, que descrevem Deus, né? Existe uma divisão, tá, dessas coisas. Vamos lá.
Primeiro, então, atributos que descrevem o ser divino. As pessoas geralmente se perguntam do que Deus é feito. Do que Deus é feito? É de carne e osso? Jesus era feito de carne e osso. Mas Deus não é feito de carne e osso. Deus é espírito, tá? João 4:24 diz, Deus é espírito. E essa afirmação foi dita por Jesus num contexto de tipo assim, quando ele está falando com a mulher no poço lá de Samaria, ele fala assim, ó, você não precisa ir para Jerusalém para adorar a Deus, você pode adorar a Deus em qualquer lugar, porque Deus é espírito. Isso aparentemente é com base na onipresença que a gente viu. Isso explica a onipresença. Deus é espírito, né? E por que esse atributo não está nos incomunicáveis? Porque nós não somos de espírito. Mas Deus nos deu um espírito com o qual podemos adorá-lo. João 4:24. Nesse espírito nós nos unimos ao Senhor. 1 Coríntios 6:17. O Espírito Santo se une ao nosso espírito para testificar nossa adoção na família de Deus. Romanos 8:16. Então Deus também nos deu um espírito, né? Por isso que é comunicável, apesar de ainda ser difícil de entender. Segunda, invisibilidade. Galera, é basicamente dizer que a gente nunca vai conseguir ver a essência total de Deus. A gente nunca vai conseguir ver Deus completamente, né? A totalidade do ser espiritual de Deus não é visível por nós, mas ele se manifesta a nós de formas que a gente consegue ver, né? Em João 1:18 fala assim, ninguém jamais viu a Deus, Jesus fala, né? E é importante lembrar que toda vez que alguma passagem de Deus que fala assim que ninguém pode ver a Deus, vem logo depois de uma ocasião que alguém viu uma manifestação de Deus de alguma forma, tá? Jesus diz isso para afirmar que ninguém vê o Pai. Quando você continua o versículo, senão a mim, sabe? Ninguém jamais viu a Deus. Mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Basicamente assim, ó, vocês só conseguem ver Deus por meio de mim. Eu sou a exata expressão do Pai. Colossenses 1, versículo 14, eu acho. Cristo é o retrato de Deus. É importante lembrar que toda essa passagem, o Senhor falava, ó que doido, né? Logo depois da Bíblia afirmar lá em Êxodo que Deus falou com Moisés face a face, a Bíblia fala que Deus fala com Moisés, você nunca vai conseguir me ver totalmente. Aí você fala assim, quê? Mas acabou de ver face a face. Obviamente, gente, face a face é uma metáfora para dizer que eles conversaram, que um vê no outro. Mas Moisés nunca conseguiria ver a face real de Deus, porque é impossível. Né? E aí o Antigo Testamento registra várias teofanias. O que é teofania? É Deus assumindo uma forma visível. Tá? O próprio Jesus é um exemplo de teofania. Deus aparece a Abraão, a Jacó. Jacó luta com Deus. Isso é uma viagem. Ao povo de Israel, sabe aquela nuvem que acompanhou o povo no Egito? Era Deus. Era o Deus transformado naquilo. A nuvem de fogo, ou a coluna de nuvem ou a coluna de fogo, né? E há vários outros, anciãos de Israel lá em Êxodo, Manoá, sua esposa em Juízes, a Isaías capítulo 6 é lindo. É interessante a gente entender que, embora a essência total de Deus seja impossível de ser vista, a natureza nos revela parte dele. E a gente pode contemplar a Deus na pessoa de Jesus Cristo. E o mais legal disso tudo é que em Apocalipse 22, 3-4, diz que nós não teremos capacidade de ver, pelo menos com nossos olhos físicos, a totalidade do espírito, totalidade espiritual do divino face a face. Foi difícil de falar totalidade agora. E aí quando a gente vai em Apocalipse 22, e eu vou abrir esse ciclo que é muito doido, 3-4, nunca mais haverá qualquer maldição nela. Nela estará o trono de Deus e o Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Nós contemplaremos a face de Deus.
contemplar a face de Deus vai nos transformar e dar esse prazer e alegria eterna. E é por isso que a gente está tão ansioso, porque a gente vai poder ver Deus, sabe? É isso que eu tenho, a gente vai ver Deus. Muito doido. Vamos lá. Onisciência. Gente, Deus sabe de todas as coisas. 1 João 3,20. Deus conhece totalmente a si mesmo e a todas as coisas possíveis e reais. Tá? Isso não tem muito o que dizer, né? Deus sabe de todas as coisas. Onisciência se resume a isso. E Deus simplesmente sabe tudo. Deus não sabe, como é que eu posso dizer, né? Ele não tem que lembrar. Você não tem que falar, Deus, me explica isso aí. Aí ele lembra assim, ele reflete assim, não, deixa eu lembrar. Não, ele simplesmente sabe. Deus, quantos grãos de areia tem? Não, peraí, deixa eu contar. Não, ele sabe. Ele não precisa querer saber, ele simplesmente sabe. Ele não fala assim, deixa eu lembrar. Não. Ele sabe, é só isso. Sabe? Ele sabe de tudo. Isso é muito doido, né? Isso dialoga com a gente porque a gente tem capacidade de saber algumas coisas também. Mas assim, eu acho meio furado assim, colocar nos atributos compreensivos, porque a gente não compreende isso totalmente, sabe? E a sabedoria de Deus... A sabedoria de Deus refere que ele, é o que eu mais gosto de falar, mas eu vou falar bem brevemente, no fato de que se ele sempre escolhe os melhores propósitos, os melhores meios para alcançar tudo. As decisões de Deus sempre são sábias. Então sempre vai trazer o melhor resultado pelo melhor meio. Jó fala que ele tem sabedoria e poder. Pertencem a ele o conselho e entendimento. Em Salmo 104, 24 fala, fizestes todas as suas obras com sabedoria. Gente, Deus criou o universo perfeitamente preparado para dar glória. Mesmo quando a gente vê o pecado, a gente sabendo os efeitos do pecado, a gente vê o quanto que o universo pode dar glória a Deus, é capacitado para dar glória a Deus, sabe? Vou dar um exemplo. Deus nos deu a Bíblia. E aí tem muita gente que fala, não era melhor outra coisa? Não, porque Deus é sábio. Deus sabia qual era o melhor meio de transmitir a palavra para nós. Ah, mas não sofre alteração? Não, porque Deus é sábio. Deus sabia exatamente qual era o melhor povo, onde que ele colocaria o povo dele, né? Não o melhor povo, porque Israel não é o povo de Deus por merecimento, né? Mas é na questão, tipo assim, de qual seria cada passo que a Bíblia teria para ela chegar sem erros, sem mudanças até nós. Entende? Não era melhor uma série? Deus é verdadeiro. Ele é o único Deus verdadeiro. E todo o seu conhecimento, todas as suas palavras, tudo dele constitui o parâmetro definitivo da verdade. Porque a palavra dele, ela se torna a realidade. Então Deus é completamente verdadeiro, porque é ele que define a verdade, entendeu? A verdade é definida por ele, então não tem como ele mentir. Vocês entendem isso? É um pouco difícil mesmo, é pouco palpável, né? Essa é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. João 17,3. Deus é onisciente, então ele sabe tudo. Ele é a verdade, né? Ele é a verdade. Ele não mente, ele sabe tudo e ele define a verdade. E é por ele ser verdadeiro que ele nunca vai mentir. Então, quando ele faz uma promessa, ele vai cumprir ela. Ele é fiel. Deus fiel, Deuteronômio 32:4. Ele sempre vai cumprir o que ele fala. Por quê? Porque ele não mente. Se ele não mente, se ele é verdadeiro, ele vai ser fiel. Atributos morais. Bondade. E bondade é doido, eu gosto de falar de bondade. A bondade de Deus refere que ele é o parâmetro definitivo daquilo que tudo é bom. Tudo que é bom agrada a Deus. E se Deus se agrada totalmente de si mesmo, então ele é bom. Tudo que Deus faz é bom. E aí, Jesus mesmo diz isso, Lucas 18:19. Não há ninguém que seja bom a não ser Deus. Somente Deus. Então, em última análise, por que Deus é bom? Porque ele se agrada de si mesmo. Sim, é simples assim. E como que nós sabemos se nós somos bons? Quando Deus se agrada da nossa conduta. Como que a gente verifica isso? Na Bíblia.
Deus tem exemplos da bondade. Esses exemplos se manifestam na misericórdia e na graça. A misericórdia, gente, ele não dá um castigo para quem merece. Lá, por exemplo, em Nínive, ele não jogou a praga lá direto, não foi uma praga, ele não destruiu. Misericórdia é Deus dar a oportunidade da gente se arrepender. Deus poderia ter destruído todo mundo lá em Nínive, mas ele mandou Jonas para pregar uma mensagem de arrependimento. Porque se eles se arrependessem dos caminhos maus e mudassem, eles não seriam destruídos. Isso foi misericórdia, porque eles mereciam. Mas a graça de Deus é o ápice, eu vejo como o ápice da misericórdia. A graça é dar a nós o que nós não merecemos. Nós não merecemos a salvação, mas Deus deu a nós, por meio do filho dele. A misericórdia de Deus ele podia nos destruir, porque a gente merece. E a graça está em ele não só deixar de nos destruir como merecemos, mas dar o que nós não merecemos. Deus é amor. Deus é amor, 1 João 4,8, né? E o que é o amor? Amor é se doar eternamente ao próximo. Então Deus se doa. Quer um exemplo de que Deus se doou? O próprio Jesus. A encarnação de Deus que se sacrificou e recebeu todo o nosso pecado e morreu e pagou pelo nosso pecado, ali naquela cruz, isso é amor. É uma entrega completa de si mesmo. Para imitarmos isso, nós devemos amar o próximo, nós devemos servir o próximo, mesmo que ele não mereça. Próximo. A santidade. Santidade de Deus, gente, refere-se ao fato de que ele é separado do pecado e se dedica a buscar a própria honra. Contém uma qualidade relacional. Deus é separado do pecado. E a qualidade moral. A separação do mal. A santidade de Deus quer dizer que ele não é capaz de ser tentado, que ele não peca, que ele é separado, que ele odeia o pecado. Então eu vou falar mais simples. O Senhor nosso Deus é santo. Em Salmos 99, 9. Deus é santo porque ele não tem parte com o pecado. E porque ele vive. E eu acho que isso que é o doido. Isso aí é uma frase, e eu vou falar um trem meu. Ser santo não é não pecar. Ser santo é viver inteiramente para Deus. E por consequência nós não pecamos. Porque se a gente vive inteiramente para Deus, e Deus não peca, Deus é completamente separado do mal, então nós não pecamos por consequência. Conseguiram entender? Ser santo é viver inteiramente para Deus e não pecar. A santidade de Deus traça esse parâmetro que a gente deve imitar. Retidão ou justiça. Gente, retidão e justiça para nós são duas palavras diferentes. No Antigo e no Novo Testamento é uma palavra só. Existe somente um grupo de palavras por isso. A justiça de Deus indica que Deus sempre age de acordo com o certo. E como a gente já falou, qual que é o parâmetro do certo? É Deus. O certo é definido por ele. Por quê? Porque ele é o parâmetro definitivo de tudo. Todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel que não comete erros. Justo e reto ele é. Deuteronômio 32, 4. E aí, por causa dessa justiça, é necessário que Deus trate todas as pessoas, né, de acordo com o que elas merecem. Então é necessário que Deus puna o pecado. Que ele puna o pecado. Porque o pecado não merece recompensa. Se Deus não punir o pecado, Deus é injusto. E aí que entra Jesus. Jesus se sacrificou por nós para receber essa punição no nosso lugar. É substituição. Jesus substituiu a nós na cruz. Por isso que quando a galera, eu acho que a galera, nós não entendemos direito o sacrifício de Jesus. O sacrifício de Jesus, gente, não é só Jesus lá pregado na cruz, não. Tá? O sacrifício de Jesus é Jesus sofrer eternidade de sofrimento por causa do nosso pecado ali, naquele momento da cruz. Esse é o sacrifício. Não é só um trem físico. É espiritual, uma desconexão com Deus. É completamente fora do normal. Romanos 3, 25 a 26 fala isso. Deus que o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé.
Pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça, em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Mas no presente, demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Cristo morreu para pagar nossos pecados no nosso lugar. É por isso que Deus pode nos perdoar e ser justo, porque Ele não deixou nosso pecado sem punição. Ele puniu nosso pecado em si próprio. Zelo. Gente, zelo, às vezes a galera acha que é ciúmes. O pessoal vê como ciúmes. Mas o zelo de Deus é no sentido de proteção. É uma proteção comprometida. Deus se compromete a nos proteger. Deus zelo tem o sentido de proteger a honra e o bem-estar das outras pessoas. Cuidado? Cuidado por quê? Cuidado, isso mesmo. Sequelei. Êxodo 20, versículo 5. Eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso. O zelo de Deus indica o fato de que Ele continuamente vai procurar proteger sua própria honra. Por quê? Porque Deus é o parâmetro definitivo. Gente, enquanto a gente não aceitar isso, a gente não vai conseguir entender. Deus é o parâmetro definitivo. Mas não é errado procurar a própria honra? Para nós é. Porque nós não merecemos a honra que só pertence a Deus, como diz lá em 1 Coríntios 4:7. Às vezes a gente tem essa dificuldade, pô, Deus procurar a própria honra, cara, que cara, como é que fala? Que cara cheio de si, que cara metido. Não, ele merece. Ele é o único que merece. E se é de direito dele, ele tem que buscar mesmo. Ele é justo. E justiça é exercer o direito divino dele. Você não acha que é injusto você não poder exercer seu direito de cidadão? De votar, por exemplo? Às vezes você não quer votar, mas se você quiser, se fosse impedido, você tem esse direito de querer. Seria injusto. E Deus é justo. Então ele quer o que é direito dele. Toda honra e toda glória. Porque ele merece plenamente. Ira. Se Deus ama tudo que é justo e bom, automaticamente, Deus tem que odiar tudo que é injusto e ruim. Porque ele seria injusto se ele amasse o bom e o ruim. E ele não seria bom se ele amasse o justo e o injusto. Não tem como você fazer, os dois não batem. Então Deus odeia o que é ruim e ama o que é bom. Não, ele odeia o que é ruim, não pessoas que fazem o que é ruim. Deus não nos odeia, mas ele odeia o que a gente faz, que é o pecado. A ira de Deus dirigida contra o pecado é intimamente ligado à santidade e à justiça. Ele odeia intensamente todo o pecado. Disse o Senhor a Moisés: tenho visto esse povo, deixe-me agora, para que minha ira se acenda contra eles e ele o destrua. Lá em Jonas, em Nínive, ele fala lá, eu vou destruir a cidade. Por quê? Porque eu odeio o pecado e eles não param de pecar. João 3,36. O pessoal gosta muito de João 3,16, mas eu gosto mais do 36. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Só que é importante a gente pensar como é que seria se Deus não odiasse o pecado. Se Deus não odiasse o pecado, lá em Zacarias 8,17, por exemplo, fala que é bom odiar o pecado, que é uma virtude. Se Deus não odiasse o pecado, ele não seria digno de nós adorarmos ele, porque ele não seria bom. Porque não tem como ele ser bom se ele gosta do ruim. É impossível. A gente não conseguiria adorá-lo. E um ponto importante é que nós, como cristãos, a gente não deve sentir medo da ira de Deus. Igual eu falei, se ele não odiasse pecado, ele não amaria a justiça, exatamente. E aí não seria digno de nosso louvor. Mas nós, como cristãos, a gente não deve, de forma nenhuma, sentir medo da ira de Deus.
Porque apesar da gente ter sido como os outros, pecadores, agora nós confiamos em Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Citei Efésios 2:3 e 1 Tessalonicenses 1:10. No Salmo 103, eu só não vou abordar mais isso de nós não temos que ter medo, porque eu já falei no começo. Nós não temos que ter medo da ira de Deus. Nós não temos que ter medo do inferno. Jesus já nos libertou disso. O Salmo 103 tem uma coisa muito legal. O Senhor é muito paciente, cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Ele junta paciência, amor e ira. Gente, Deus é paciente. Você quer uma prova que Deus é paciente? Que Jesus ainda não voltou. Para mim, se Jesus tivesse voltado há 3 anos atrás, eu estava no sal. Eu não teria o reino. Para quem não sabe, eu me converti no meio de 2018. Eu estaria morto, estaria ferrado. Deus é paciente com a gente. Ele não está atrasando a vinda do filho. É errado, porque ele já sabe direitinho quando o filho vai vir. Tá? Deus é paciente para dar a oportunidade que mais gente se arrependa. Atributos de propósito. Fala primeiro da onipotência. Onipotência quer dizer que Deus pode fazer o que ele quiser, de acordo com a sua santa vontade. Não há limites para o poder de Deus. Não existe nada impossível para o Senhor. Gênesis 18, versículo 14, fala isso. Mateus 19, 26. Jesus diz que para Deus todas as coisas são possíveis. Só que existem algumas coisas que Deus não pode fazer. Deus não pode ir contra si mesmo. Ele não pode ser tentado pelo mal. Ele não pode mentir. O poder de Deus é infinito, mas o modo que ele emprega é qualificado por outros atributos. Deus não vai se contradizer. Igual eu falei, ele é 100% onipotente, ele é 100% soberano, ele é 100% poderoso, mas ele também é 100% justo. Então ele não vai anular uma coisa com a outra, porque ele é 100% os dois. E vontade. Vontade é tenso. A vontade de Deus é o atributo por qual ele aprova e determina todas as providências necessárias para a existência e a atividade de si mesmo na criação. A vontade de Deus é basicamente a liberdade de Deus de fazer o que ele quiser. Gente, a vontade de Deus no geral indica que Deus é absoluto, que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Efésios 1:11 fala isso. Deus faz todas as coisas com o propósito da sua vontade. De forma mais específica, todas as coisas foram criadas pela vontade de Deus. Apocalipse 4:11, por tua vontade, todas as coisas existem e foram criadas. Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento fala que o governo nosso vem de Deus. Daniel 4:32 fala que os reis são mandados pelo Senhor. E Romanos 13:1, até o Bolsonaro e até o Lula. Os dois vêm de Deus, os dois falou, os dois Deus colocou lá. Quer dizer que Deus aprova? Não, mas foi Deus que colocou. Gente, a gente tem dois tipos de vontade de Deus. A vontade secreta, que é quanto a detalhes, né? Quando Moisés fala, as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras dessa lei, Deuteronômio 29:29, faz uma distinção. A vontade de Deus encoberta, secreta, que se remete a detalhes, a coisas que ele decretou que ia acontecer. E a vontade de Deus revelada, que são os mandamentos dele para nós. Então, a questão é, Deus decretou, mandou tudo que acontece. Tudo que acontece na visão reformada foi decretado por Deus. E aí a galera fala, peraí, mas eu tenho liberdade. E aí tem a negócio, o que a gente chama de antinômio, tá? Soberania e liberdade e responsabilidade humana, né? Por exemplo, você vai lá num lugar
comprar uma camisa. Aí tem 2 camisas. Aí você fala assim, ó. Você olha pro lado, fala, ô, Deus, qual que é a camisa que eu escolho? Aí Deus fala assim com você, ó, pode escolher a que você quiser. Aí eu quero essa então, Senhor. Eu quero essa roxa aqui. Ele fala, tá bom, pode pegar. Aí você pega, aí Deus ri. E ele fala assim, é exatamente a que eu sabia que você iria escolher. Nós temos essa sensação de liberdade, mesmo que cada passo nosso seja pré-determinado. E isso que é esse antinômio, esse paradoxo. Nós sempre agimos de acordo com as nossas vontades e nós sempre agimos de acordo com a vontade de Deus. Não com a vontade que eu digo, não é a vontade santa, não. De acordo com o que foi estabelecido. Porque o nosso pecado, ele é um paradoxo, ele é complicado. Né? Algumas pessoas tentaram colocar vontade permissiva e vontade decretiva. O que é isso? Deus decretou tudo que é bom e permitiu que algumas coisas acontecessem, como o pecado. Mas a Bíblia não dá base para uma vontade permissiva. Não tem como falar disso. Tudo é predestinado, mas nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Essa é a visão reformada. Então, tudo é predestinado, mas nós somos responsáveis. Esse é o paradoxo, esse é o antinômio. Nós somos responsáveis por aquilo que a gente faz, nós sempre agimos de acordo com a nossa liberdade, mas é tudo declarado por Deus, e Deus não tem parte nenhuma com o pecado. Nenhuma. Para quem tem mais dúvidas sobre isso, Romanos 9, 20 a 21 fala sobre isso. Atributo de síntese, para terminar, gente, é pequenininho. Atributo de síntese, Deus é perfeito. O que é perfeito? Ele possui todas as qualidades que são desejáveis. Tudo de bom está em Deus. Não falta nada. E ele está no ápice de todas as características dele. Todas as características. Né? Mateus 5,48. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Jesus falando. Bem-aventurado. Deus é feliz. Como a gente já falou, ele era perfeitamente feliz antes de nós. Lá na Trindade, lá antes de criar tudo. Ele era perfeitamente feliz. A Bíblia fala com frequência sobre a bem-aventurança nos caminhos de Deus. Logo, a bem-aventurança de Deus pode ser da seguinte forma: Deus se alegra completamente do caráter. Deus se alegra completamente do seu próprio caráter. E essa alegria de Deus dá a ele próprio uma felicidade imensa. Vocês lembram do Sermão do Monte? Fala toda hora sobre a bem-aventurança. Vamos lá, continuar. A última, a beleza de Deus. Gente, Deus é belo, mas não é uma beleza física, não é um trem, Deus é bonito, não. Não é isso. Deus é bonito. Mas por beleza, a gente entende que Deus tem todas as qualidades desejáveis. E isso torna belo, isso nos cativa igual uma beleza. Nós entendemos por perfeição é que não falta nada de bom em Deus. E beleza é que Deus tem tudo que é bom. Acabamos. É isso. Então, esse foi o final da segunda parte do nosso estudo de hoje, tá? Vai ter uma terceira falando sobre a visão de Wesley sobre Deus, que é ligeiramente diferente dessa visão reformada que a gente passou agora. Eu te convido para estar com a gente na terceira parte, vai ser muito construtivo e bem menorzinha, porque é uma visão de contraste. Então, é isso aí. Tamo junto. Até a próxima parte.